Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, MR Condomínios, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Imob TV, o seu programa semanal de ótimas notícias. E hoje eu recebo Michel Vasconcelos, ele que é sócio da Dubai Marketing Imobiliário, e nós vamos bater um papo sobre inovação, dataísmo e marketing. Não é isso, Michel? Seja muito bem-vindo. É isso mesmo, Roberto. Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Michel, que ele tem família aqui na região de Linhares, não é isso? Trabalhamos juntos num passado recente lá em Vitória, trabalhamos junto na Rede Gazeta, uma empresa que eu tenho uma gratidão e uma admiração muito grande, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá, eu no comercial e Michel no marketing, nos dados da empresa. Michel, conta um pouco aí do que é a Dubai, qual é o propósito da Dubai, o que é marketing, vamos bater um papo sobre tudo isso, mas fala aí um pouco da Dubai, o que é a Dubai Marketing Imobiliário? Bom, o próprio nome aí já está trazendo um pouco a ideia do propósito da empresa, trabalhar com marketing imobiliário. Mas a ideia do marketing imobiliário, eu acho que é interessante a gente esclarecer, porque por vezes o conceito do marketing ele é talvez mal interpretado, muitas vezes associado, reduzido, associado a vendas ou a comunicação apenas. É óbvio que envolve vendas e comunicação, mas mais do que isso, o marketing tem uma dimensão estratégica muito importante, e nessa dimensão estratégica os dados são fundamentais. Então o propósito da Dubai é trabalhar um marketing imobiliário de uma maneira mais estratégica, orientada por dados. Mais inteligente, né? Pautada em informação do mercado, não é isso, Michel? Perfeitamente. Porque muita gente confunde publicidade e marketing, né? Exato. Aquela estratégia publicidade que a Coca-Cola usa, por exemplo, de uma propaganda muito bem pensada, é a publicidade. E o que a Coca-Cola usa na distribuição, no ponto de venda, isso é marketing, né? Ela usa os dados ali para mostrar onde que ela tem que distribuir melhor o produto ou posicionar melhor o produto na gôndola. Michel, você é um cara formado em administração, marketing e antropologia, né? O que te trouxe para o mundo da estatística dos dados? Olha, essa história na verdade começa na universidade, né? A primeira pesquisa que eu fiz na minha vida foi quando eu estava na universidade, isso lá na década de 90, e fazendo o curso de administração, e foi quando eu tive o primeiro contato com pesquisa. E quando eu estudei essa disciplina, eu me encantei, me identifiquei com isso, porque eu sempre tive uma curiosidade muito grande de tentar compreender o porquê que as pessoas consomem do jeito que consomem. Eu sempre acreditei que haviam motivos que poderiam explicar isso. E fui em busca disso, né? A curiosidade foi me levando, eu encontrei o marketing na administração, dentro do marketing eu encontrei pesquisa, e daí fiz uma especialização em marketing, dentro dessa especialização encontrei a antropologia do consumo. Para entender o hábito de consumo das pessoas. Exatamente, entender o que as pessoas consomem e o que as levam a consumir. Muitas vezes a gente olha para essas situações de consumo até com uma visão muito preconceituosa, porque o consumo ele tem um pouco isso. Se você for lá olhar no dicionário, o significado de consumo é destruição, é destruir, é acabar, é eliminar. Isso é uma das definições. Mas do ponto de vista social, o consumo é um processo social que começa muito antes da compra e termina depois do descarte da mercadoria. E nessa jornada, nós, consumidores, nos deparamos com uma série de situações. E o marketing olha muito para isso, e os dados nos ajudam a olhar para isso e tomar decisões mais inteligentes. E todo segmento do mercado, ele precisa ter um pouco, né, de informação como essa, sobre hábito de consumo das pessoas, para tomadas de decisão. Devo abrir mais um ponto de venda? Qual é o melhor local para abrir esse ponto de venda? Então, todos os mercados, independente se é o mercado imobiliário, um salão de beleza, uma padaria, é fundamental que ele se paute nos dados para tomar uma decisão, não é isso? Exatamente. Eu diria até que hoje é difícil você imaginar esse processo de tomada de decisão sem nenhuma informação. Aqui é importante a gente dar um destaque para o feeling, né, para a experiência. Quando a gente fala sobre o uso de dados, uma coisa não elimina a outra. Ao contrário, se você une o feeling
e a experiência aos dados, você potencializa a sua capacidade de tomada de decisão. E essa é a ideia básica. Tem uma relação que a gente pode fazer, inclusive, com o próprio conceito de marketing e que tem a ver com o propósito da Dubai. Um autor referência nessa área de marketing, ele diz o seguinte: marketing é a arte e a ciência de cultivar relacionamentos lucrativos com o cliente. Por que eu gosto dessa definição, Robertinho? Porque ela permite a gente pensar várias coisas. Primeiro, que o marketing ele se inspira na sensibilidade e na criatividade das artes e, ao mesmo tempo, também faz uso da ciência. Então, a gente usa a ciência e a criatividade. Então, o marketing não é só criatividade, como também não é só ciência. Mais uma vez, a gente une duas coisas. E com um objetivo muito claro: cultivar relacionamentos lucrativos com o cliente. Então, observa, cultivar é verbo, verbo e indicação. Relacionamento você não constrói de uma hora para outra. Você constrói o tempo inteiro, você tem que alimentar. É igual uma planta, se você não regar, ela com o tempo vai morrer. O relacionamento, de maneira semelhante, também acontece assim. Também. E do ponto de vista dos negócios, com quem que você quer construir relacionamentos lucrativos? Com quem tenha algo de valor para trocar com você e que nesta relação ambos saiam lucrando alguma coisa, entendendo o lucro aqui como muito mais do que apenas um retorno financeiro. O lucro pode ser uma satisfação por uma experiência, né? O lucro pode ser uma série de outras coisas além do dinheiro, obviamente que envolve também retorno financeiro nas relações comerciais, isso é de praxe, mas essa definição eu acho que ilustra bem o propósito da Dubai, na medida em que, para fazer isso, para aplicar esse conceito do marketing, os dados são fundamentais. São fundamentais em todos os segmentos e no mercado imobiliário não é diferente. E o mercado imobiliário que envolve muitos investimentos, né, a compra do terreno, qual o projeto que vai fazer em determinada região. E aí a Dubai, ela pega toda essa informação, né, pega os dados, pega o marketing, pega um pouco de tecnologia também e traz para o setor imobiliário para prestar serviço para as construtoras. É isso que a Dubai empacotou para o mercado? Exatamente. A gente poderia talvez resumir assim em algumas frentes importantes que a gente atua. Né? A gente tem essa área, digamos assim, essa frente mais estratégica de dados, de informação. É até interessante a gente pensar assim, porque não são só os dados, porque a rigor, se você for para o Google, você encontra um monte de vários dados, né? E de uma maneira avassaladora, sem nenhuma referência na história da humanidade, né? O acesso que nós temos hoje à informação é um acesso fantástico e transformador. A gente está observando isso no nosso dia a dia. Mas a questão não é mais o acesso. A questão é como que eu, num universo tão grande de dados, consigo distinguir o que é de credibilidade ou não, o que é válido ou não, o que presta ou não. Separar o joio do trigo, né? E principalmente como tratar esses dados, né? Não adianta nada eu ter um baita de um relatório à minha frente e não saber ali tomar a decisão, saber interpretar aqueles números. Perfeitamente, e era onde eu queria chegar. Os dados, eles estão disponíveis para todos. Quem tem um computador com acesso à internet, acessa os mesmos dados que eu tenho condições de acessar. Ok, a questão é, o que eu faço com isso? Como que eu transformo esses dados em informação? Você transforma dados em informação na medida em que você atribui significado a esses dados. Como eu atribuo o significado a esses dados? Buscando referências. Se eu disser para você que, sei lá, 80% da população, ou melhor, 20% da população tem um nível de escolaridade superior, nível superior. Isso é bom ou ruim? Isso é muito ou pouco? Depende da referência que você traz para fazer a comparação. Se eu comparar com outra região, tem uma região onde existe um percentual muito maior. Eu me lembro de um número que eu acho que é bastante relevante e que me chamou muita atenção. Eu fui fazer uma palestra uma vez em Venda Nova e eu fiz um levantamento de alguns dados para a palestra e identifiquei que em Venda Nova, 8 em cada 10 pessoas são da religião católica. 8 em cada 10 pessoas. Isso na Grande Vitória deve estar em torno de 35% católicos, 38% evangélicos e 27% sem religião. Então, a questão é, os dados estão aí. Qualquer um pode acessar esses dados. De novo, isso é bom ou ruim? Né? Isso é muito ou pouco? Né? Depende muito. E isso é transformar dado em informação, mas isso ainda não é tudo que pode ser feito. Porque a informação ela precisa ser transformada em inteligência, ela precisa também ser interpretada. Você busca as referências,
transforma o dado em informação, a informação em inteligência, e a inteligência serve para você tomar decisão. Uma decisão orientada por dados aumenta a chance de você ter melhores resultados. Esse é o raciocínio. Maravilha. Você que está nos assistindo aí, é do mercado imobiliário, é dono de construtora, está aqui uma excelente opção para você bater um papo. Michel, da Dubai Marketing Imobiliário, especializado em dados, em estatística, antropólogo, né? E traz toda essa informação de dados, de informação, interpreta essa informação e orienta você, construtor, né, sobre o seu empreendimento. Michel, a Dubai é uma empresa nova, além dos dados, ela atua em outros segmentos também, que nós vamos falar aqui no segundo bloco, mas eu quero falar um pouco mais dos dados, porque Dale Carnegie, eu já disse, os dados nos libertam, né? Então, toda construtora, seja ela de todo o tamanho, né? O cara que vai fazer 2 casas ou que vai fazer 200 casas, ele precisa de ter essa informação para ele ser mais assertivo, porque se ele construir uma casa fora do perfil do bairro, aquela casa possivelmente vai encalhar, o mercado não vai conseguir absorver aquela casa e ele não consegue virar a página para outro produto porque ele tomou uma decisão errada, né? Fala aqui para o nosso telespectador do mercado imobiliário, como que ele pode acessar a Dubai Marketing Imobiliário aí para que você possa aí esclarecer, tirar mais dúvidas. Eu vou pedir a Carlinha para colocar o número da Dubai aqui na tela, mas você pode aí dizer como que as pessoas podem te acessar. Ok, eu acho que tem talvez aí 2 perguntas chaves que a gente consegue responder com os nossos estudos e que eu diria que é de interesse muito grande para o mercado imobiliário, que é basicamente o seguinte: qual é o melhor negócio para o meu ponto, como você até acho que sinalizou no início, e qual é o melhor ponto para o meu negócio. Então eu vou pegar exatamente o exemplo que você falou. Digamos que tenha um terreno, né, que pode ser explorado de várias maneiras. Hoje é muito difícil você tomar a decisão apenas analisando a olho nu, né, por assim dizer, uma decisão que envolve alguns milhões, né? O risco é muito alto. É claro que nós temos excelentes profissionais no mercado e excelentes empresas no mercado, com grande experiência no mercado, mas uma coisa que talvez a gente tenha que ficar atento nesse processo é o seguinte: quando a gente olha para o passado, ele nos diz um monte de coisa. Então, o que nos trouxe até aqui nos diz muitas coisas, né? Os caminhos, as dificuldades que a gente enfrentou no percurso, nos ajuda muito a tomar outras decisões. Mas quando eu estou olhando para o passado, eu estou olhando para o retrovisor, e não necessariamente o que me trouxe até aqui me levará para diante. Especialmente nesse mundo em transformação. Um mundo complexo, um mundo difuso, um mundo de rede, um mundo de muitas conexões, um mundo de um nível de complexidade muito grande. O que dificulta muito você tomar uma decisão que não tenha como parte do seu processo a orientação por dados. No mercado imobiliário, isso é determinante, porque nós não estamos falando de valores, né? Nós estamos falando de valores expressivos. Né? Valores monetários expressivos. E são negócios também de ciclo mais longo, né? Diferente de um varejo que você compra num dia e vende no outro, né? Compra de manhã, vende à tarde. Tem uma outra dinâmica, tem uma outra lógica, isso também cabe em estudos, claro. Mas o nosso foco aqui é no mercado imobiliário para justamente reduzir os riscos, minimizar os riscos o máximo possível utilizando as metodologias que a gente tem disponível. Dando maior segurança para a construtora, né, para ela poder realizar o investimento. Exatamente. E essas análises, elas são feitas analisando o empreendimento em questão comparado com todo o mercado. Também isso é importante dizer. Quando a gente olha o ecossistema como um todo, vamos dizer assim. Então, um empreendimento de grande porte, ele tem um potencial de impacto numa determinada região, e o contrário também é verdadeiro, né? A região também impacta aquele empreendimento. E como esses negócios são de ciclo muito longo, se você não levanta informações, e eu diria até mais do que isso, se você não monitora a dinâmica do mercado, você pode tropeçar. Maravilha. Michel, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí, que a gente vai voltar e nós vamos falar de dataísmo, nós vamos falar do jornal imobiliário, que é um sucesso da Dubai Marketing Imobiliário, e dos outros serviços que a Dubai tem prestado aqui no Espírito Santo. Não saia daí, a gente volta já já.
Estamos de volta e hoje o assunto é dados, inovação e marketing no mercado imobiliário. Eu recebo aqui o Michel Vasconcelos, ele que é sócio da Dubai Marketing Imobiliário aqui de Linhares, que atende todo o Espírito Santo com marketing imobiliário. Michel, a gente estava falando sobre os dados, como os dados nos libertam no primeiro bloco. Há um tempo atrás eu fui num evento em São Paulo e eu ouvi a palavra dataísmo, né? Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é que essa palavra significa e o poder dela. Legal. Bom, se você fizer uma busca rápida no Google, você acha facilmente o significado dessa palavra e você vai ver que ela surgiu de uma maneira até muito curiosa. Ela surgiu numa matéria do New York Times, eu não me recordo exatamente o ano, mas o autor da matéria, o jornalista, usou esse termo e esse termo acabou sendo depois, digamos, propagado e utilizado por outros autores. E, em poucas palavras, o que significa? É você tomar decisões orientadas por dados. O dataísmo traz essa ideia. E ele surge, essa matéria falava sobre o quê? Sobre a importância do Big Data e quanto que os Big Data são grandes bancos de dados, grandes volumes de dados que seria humanamente inviável, para não dizer impossível, né, a gente fazer isso sem tecnologia. Então você precisa utilizar tecnologia para trabalhar com os chamados Big Data, né, os grandes bancos de dados. E o dataísmo, então, é fazer o quê? Do uso desses grandes volumes de dados, a tomada de decisão. Vou dar um exemplo prático disso do nosso cotidiano que a gente já absorveu e muitas vezes nem se dá conta disso. As redes sociais. Agora, recentemente, nós tivemos uma polêmica em torno do Facebook, o Instagram e o WhatsApp fora do ar, como que o mundo entrou em pânico, né? E quanto que isso revelou também a força da transformação digital que está presente aí na nossa vida. A pandemia também mostrou muito isso. Mas a ideia aqui é você, então, usar esses grandes volumes de dados para orientar a tomada de decisão. Essas redes sociais, elas captam dados o tempo inteiro. Então você imagina quantos bilhões de usuários tem o Facebook. Bilhões nós estamos falando. Né? Salvo engano, 2 bilhões. Como é que você lida com isso? Você lida com isso usando tecnologia. Então você cria lá os seus algoritmos, utiliza a inteligência artificial para fazer uso desses dados e tomar decisões, inclusive em função do próprio uso que o sujeito faz daquela rede social. É uma coisa alimentando a outra, é o que eles chamam também de aprendizado de máquina. A máquina vai aprendendo com o próprio usuário. Quem usa o Spotify, por exemplo, que é um aplicativo aí de música, sabe disso. Né? Toda vez que na medida que você começa a utilizar, o Spotify começa a te oferecer músicas que você gosta. Mas como é que ele descobriu isso? Pelo seu uso, pelos estilos que você usa. Então a máquina vai aprendendo com o próprio usuário. Isso gera grandes volumes de dados. E esses grandes volumes de dados, então, precisam ser analisados. Daí surge essa ideia do dataísmo. Tem um autor que me chamou muita atenção, que trata disso, que eu acho que vale a pena mencionar, ele chama Yuval Noah Harari. Talvez a pronúncia não seja exatamente essa, é um professor israelense, e ele tem um livro, uma das obras dele, que ganhou notoriedade no mundo inteiro. Grandes líderes mundiais se orientam muito pelas ideias do Harari. O livro se chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um livro fantástico. É enorme, pode parecer difícil de ler, mas não é. Ele flui super bem. E no final desse livro, ele chama atenção para isso e usa, inclusive, essa expressão do dataísmo. Mas ele coloca um alerta ali, né? O alerta da gente também não se deixar levar por tomar as nossas decisões apenas por isso. Devemos considerar também outros elementos. Mas o dataísmo, em poucas palavras, é isso. É você orientar decisões a partir dos dados. Então eu posso afirmar que a Dubai é uma empresa de dataísmo, de ações comerciais que veio para facilitar, para acelerar, eu vou usar esse termo, acelerar a comercialização de imóveis pelas construtoras? Roberto, acho que você foi preciso nisso aí, porque a ideia é essa, é exatamente acelerar. Eu já vivi algumas situações, uma situação específica até com uma construtora, um empresário, que eu fui oferecer o nosso serviço e ele me disse assim, não, mas eu já conheço o mercado, já estou no mercado há muito tempo e assim, eu sei quem são meus clientes, eu sei o produto que vende. Aí é o feeling dele falando, né? Exatamente, é o feeling dele falando, tenho
todo respeito por isso, porque o que as pessoas construíram, esses empresários construíram, não é pouca coisa, né? Esses caras chegaram antes, né? Foram desbravando, então tem um mérito gigantesco. Mas o mundo mudou, está mudando o tempo inteiro. Então será que só isso é suficiente? Né? Ele acredita que sim. O que pode acontecer na prática? Algumas coisas. O pior dos cenários é ele eventualmente quebrar sua empresa por um empreendimento mal definido. Né? Se você não adequa o teu empreendimento ao que o mercado quer, a chance pode ser no limite de chegar a isso. Minimamente, você vai ter uma velocidade de venda mais lenta. E esse foi o raciocínio desse empresário. Ele falou assim, não esquenta não, 1 hora vende. Talvez a situação dele permita esse raciocínio. Mas, para quem é empresário, para quem é empreendedor, que tem que lidar com otimização do uso dos recursos, o dinheiro é um recurso que você precisa otimizar. E como é que você otimiza isso? Aplicando bem e com velocidade, fazendo esse dinheiro girar. Como é que a gente faz esse dinheiro girar? Oferecendo ao mercado aquilo que o mercado quer. O dataísmo entra aí. Vamos ouvir o mercado, entender o que o mercado quer. Perguntar o que o mercado quer consumir antes de eu colocar, antes da construtora achar o que o mercado quer construir e propor, oferecer o que a construtora acha que o mercado vai consumir. A Dubai, ela vai na contramão, ela ouve o mercado primeiro, o que vocês querem consumir é apartamento em uma determinada região, é apartamento de 2 ou 3 quartos, até 100 metros quadrados, e vai para a construtora e fala, olha, nessa região, nesse seu terreno, o produto ideal é esse. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, e a gente consegue demonstrar isso, digamos, por A mais B. Não é uma invenção da nossa cabeça. A gente trabalha com dados do IBGE. Com dataísmo. Com dataísmo, exatamente, com dataísmo. É com dataísmo. Agora me conta aqui o sucesso do Jornal Imobiliário. O Jornal Imobiliário, 25 mil exemplares, 9 municípios capixabas, nasceu aqui em Linhares, né, já está ganhando o Espírito Santo. O jornal impresso, né, a gente está aí com o mundo na tecnologia na alta e o velho e bom jornal dando alto resultado. Conta um pouco aí dessa experiência do jornal. Olha, é incrível. Quando eu conheci o Jornal Imobiliário, né, nesse processo, me chamou muita atenção porque eu passei pela indústria de mídia, num momento, inclusive, de transformação, na época do jornal A Gazeta, né, e o que a gente mais ouvia falar era que o impresso vai morrer, vai acabar, não faz mais sentido, o mundo é digital. E ok, isso está acontecendo, né, está se transformando, mas aqui eu acho que tem um aprendizado importante, assim. E o dataísmo nos permite isso, porque quando a gente começa a olhar os dados, né, a gente olha grandes volumes de dados, mas olha também o que a gente chama de small data, né, dos dados mais miúdos, dos dados mais pequenos, que é uma conversa, uma entrevista, e aí você junta com as estatísticas. Isso vai te dando uma amplitude na visão e, ao mesmo tempo, também te dá um nível de profundidade nas suas análises. E quando eu vi o Jornal Imobiliário, me chamou a atenção. Eu falei assim, olha, a tendência estava caminhando para acabar com o impresso e esse jornal com esse sucesso todo, né? O que explica isso? Eu, assim, acho que tem algumas coisas que explicam isso, sim. Primeiro que essas situações muito determinísticas, né, de que quando surge uma coisa acaba a outra, na indústria de mídia a gente ouve o tempo inteiro, né? Quando chegou a TV, todo mundo dizia que ia acabar o rádio. O rádio ia acabar. Isso, aí quando chega a internet, as outras mídias todas iam acabar. E na verdade não acabou. Se ajustou, né? Se ajustou, houve uma reconfiguração, é claro, os dados inclusive mostram isso muito claramente, mas estão todos aí. Né, estão todos aí. Inclusive, Michel, tem uma teoria chamada teoria da cauda longa, né, onde que tem um tipo de produto com alto consumo e ele vai perdendo consumo, como foi o jornal impresso, por exemplo, só que num gráfico cartesiano, por exemplo, ele nunca encosta no zero, ele sempre vai ter alguém que vai consumir aquele tipo de produto. Perfeitamente. Né? Então, o jornal, eu acho que ele tá seguindo essa tendência, mas como o jornal imobiliário ele é segmentado, né, ele está levando informação para o consumidor que tem interesse no mercado imobiliário, que quer aprender sobre o mercado imobiliário, que tem dúvida na aquisição, às vezes, do primeiro imóvel, ou da documentação, ou do crédito imobiliário, o jornal está ali e leva a informação para ele de forma impressa e também de forma online, porque o jornal imobiliário ele tem a plataforma digital com notícias quentes do dia a dia do mercado imobiliário, tem um podcast também no Spotify e no Deezer, que é o Housecast, e ainda a Dubai oferece as
megas placas, que são lindas placas de publicidade na BR-101. Então, assim, é uma solução completa que a Dubai vem trazer para o mercado imobiliário, não é isso? Exatamente. Eu acho que você fez uma analogia muito importante. Talvez uma parte importante do sucesso do jornal imobiliário é que ele é um jornal segmentado, para um segmento que, a olhos vistos, a gente, né, roda aqui na cidade, na região, e a gente vê como que isso está se movimentando. E, ao mesmo tempo, é a conexão desta mídia com outras mídias que você acabou de citar. Porque tem uma coisa também quando a gente trabalha com marketing, com comunicação, que assim, nunca a gente... Quem nos ensinou isso? O próprio consumidor. Ele nos ensinou o quê? O consumo de mídia, ele passou a ser multimídia antes pelo consumidor e depois pelos veículos de comunicação. Verdade. Teve um momento que os veículos de comunicação entenderam assim, caramba, as pessoas estão consumindo várias mídias ao mesmo tempo. Né? Você, por hipótese, levanta de manhã, liga o rádio, ou então lê o teu jornal, ou vê um pedacinho do programa de TV, aí você pega o teu celular, já está navegando na internet e tal. Então, o consumidor era multimídia e depois a indústria foi migrando para isso. O sucesso do jornal imobiliário, junto com as demais mídias da Dubai, né, que você acabou de citar, isso se potencializa e atende a uma prática do próprio consumidor. Neste caso, um consumidor segmentado. Por isso que eu acho que é muito importante construtoras, né, imobiliárias, incorporadoras, né, investidores. Né, a gente tem um conjunto de soluções aqui que cobre, digamos assim, de A a Z, desde um primeiro momento para entender o que o mercado quer, num segundo momento para modelar esse produto de acordo com as necessidades e, mais do que isso, de acordo com os desejos das pessoas, dos consumidores, e também, ok, você modelou o produto, aí eu preciso mostrar para o mundo, olha, nasceu aqui, tem este empreendimento, então tem todo esse arsenal de comunicação para colocar esse produto visível para o mercado. Depois tem o papel fundamental do corretor para ir lá e efetivar a venda. Pronto, o ciclo se fecha aí. Se fecha. A Dubai Marketing Imobiliário, que acaba de ganhar esse grande reforço, o Michel chega aí para compor o time de sócios da Dubai Marketing Imobiliário, uma empresa de Linhares que atua no Espírito Santo, com o objetivo de levar segurança para as construtoras, para que possam lançar os seus empreendimentos com dataísmo, com marketing e com venda também. Michel, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Nós temos um hábito aqui no programa de pedir uma mensagem de otimismo. Nós somos o programa de boas notícias e eu queria que você deixasse aí a sua mensagem de otimismo para o nosso telespectador. Tá, legal. Bom, o que eu poderia dizer? Nós temos hoje um arsenal gigantesco de dados e de, eventualmente, informações. Acho que é fundamental para as empresas, para os empreendedores considerarem o seguinte: você dificilmente consegue gerenciar bem aquilo que você não consegue medir. Se você não tem uma direção no negócio e se você não tem indicadores que te permitam monitorar se você está indo na direção correta ou não, dificilmente você vai chegar aonde você quer e precisa chegar. Então a mensagem que eu diria é isso, assim, acreditem nos dados. É lógico que nós não estamos aqui vendendo nenhuma solução mágica, isso não existe, tem muito trabalho por trás disso, muito critério, muito cuidado, porque a gente sabe da importância das decisões que são tomadas a partir disso, mas a gente não tem nenhuma dúvida, e temos algumas experiências, várias que nesses últimos 20 anos aí trabalhando com pesquisa, que demonstram isso, do quanto que isso reduz risco e aumenta a chance de sucesso. Maravilha. Então, resumindo, fé nos dados e pé na tábua, que tem muito trabalho, não é isso, Michel? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um abraço lá para o time da Dubai. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só acessar lá no Spotify ou no Deezer por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu o Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, MR Condomínios, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista.